se eu morresse hoje, tu casavas de novo? E então a Elsa me responde, estava escuro. De novo não, mas outra vez sim. De novo só podia ser contigo. E como tu havias morrido, não podia casar de novo. Com a feliz coincidência da presença do professor Paulo Freire aqui, as alunas dessa disciplina resolveram fazer um pequeno exercício de câmera, de trabalho de câmera, mas aproveitando a oportunidade de conversar um pouco com o professor Paulo Freire. Então eu passo a palavra para... Bem, o que eu tinha dito, todos nós vamos conversar. Eu queria saber o que está acontecendo agora com você, com a sua vida, né? E, enfim, o que está sendo feito? Você está aqui para uma reunião, né? Exato. Realizar. Eu estou aqui para a reunião do Conselho Diretor da Universidade, de que eu faço parte há 1 ano e meio, por aí, perto de 2 anos. E, teoricamente, eu devo estar em Brasília uma vez por mês. E no ano passado eu fui muito assíduo, inclusive, às reuniões do Conselho, mas este ano, por motivos maiores do que eu gostaria, é a primeira vez que estou vindo à reunião do Conselho. E cheguei um pouco cedo, mas o reitor me segurou para conversar um pouco antes da reunião. A minha intenção era ter vindo aqui conversar um pouco com vocês sobre o projeto dele de uma série de conversas comigo. Em certo sentido, guardar um pouco a memória de mim mesmo. E então estou contente porque estou com vocês aqui hoje batendo esse papo informal. E o que você tem feito agora em São Paulo? Olha, eu acho que a tua pergunta, para responder a tua pergunta, eu deveria já pensar em 2 momentos desde a minha chegada a São Paulo. Quer dizer, eu cheguei de volta do exílio em junho de 80, em termos definitivos. Porque em 79, assim que se ensaiou a chamada abertura política no Brasil, eu vim ao Brasil incontinente. Quer dizer, eu precisava me rever revendo o Brasil. O que é que eu sentiria, o que é que eu sofreria. E eu vim então em 79 e passei aqui 1 mês no Brasil me testando. Inclusive aconteceu uma coisa muito interessante comigo e meus 2 filhos homens, que durante 1 semana mais ou menos era estranho, terrivelmente estranho para nós andar numa rua qualquer de São Paulo, porque de repente nós descobríamos que todo mundo em volta falava português. Entende? E então isso nos dava um susto tremendo. Parávamos, voltávamos, olhávamos para trás, espantados porque todo mundo falava português. E é interessantíssimo esse choque linguístico, para quem fazia 16 anos que morava longe, ouvindo língua portuguesa falada só por turista, não então português, o operário português. Mas depois, bem, em 80 nós voltamos definitivamente e eu comecei a trabalhar na PUC de São Paulo e na Unicamp. Mas o primeiro momento dessa chegada, eu digo que foi um momento de aprendizado de novo do país. Quer dizer, então eu percorri o país todo, novamente. Já completamente mudado. E claro, eu tive, lógico, não? E havia uma coisa da qual eu tinha uma consciência muito crítica, que era a seguinte: a história brasileira não podia ter parado em 64 à espera que os exilados voltassem. É como se a história brasileira dissesse: vamos esperar o Paulo Freire, que deve chegar daqui a uns anos, então a gente continua novamente para não dar muito susto ao Paulo Freire. Não, a história não faz isso com ninguém. Quer dizer,
E por isso que alguns exilados se equivocaram, porque quando eles voltaram, eles pensavam que podiam dizer aos amigos no Brasil: olha como eu ia te dizendo. Iam retomar. Não podiam, quer dizer, só a nível afetivo me foi possível dizer a alguns amigos, como eu ia te dizendo em 1964, só a nível afetivo, mas a nível político, a nível da inteligência, de como a história se dava, de jeito nenhum. Quer dizer, eu tive que primeiro aprender de novo o meu país, o nosso país, para começar a falar. Inclusive, quando eu desci do avião no aeroporto de Campinas, um jornalista de televisão me pôs o microfone, a câmera na minha cara, de repente, e me fez a pergunta óbvia para ele, que era: o que é que o senhor acha da situação brasileira? E eu disse: olha, eu não acho nada, porque eu vim aqui primeiro escutar para reaprender. E eu não sei até que ponto eu fui entendido quando eu disse: eu vim primeiro reaprender, e só depois que me engaje no processo de reaprendizagem é que eu automaticamente me engajo no processo de falar e de ensinar. Mas por hora não. Bem, então esse processo, esse tempo durou uns 4 anos, eu te juro. Uns 4 anos em que eu ia diminuindo meus sustos, nunca diminuindo minha curiosidade, claro. Paulo, uma pergunta em torno disso. E como é que foi o susto do Brasil em relação a você? Quer dizer, você redescobriu o Brasil, Isso. Mas como é que o Brasil te redescobriu? Olha, eu acho que algumas faixas da população brasileira me descobriram, não? E outras me redescobriram. E é interessante dizer isso a vocês hoje, como eu acho que eu estou sendo redescoberto, não? E ao mesmo tempo descoberto ainda. Quer dizer, para mim até isso é uma razão de alegria. Eu me sinto enormemente, intensamente vivo. E eu até diria um pouco, uma coisa que talvez seja pouco humilde. E a impressão que eu tenho é que eu estou sendo hoje melhor conhecido, não apenas aqui, mas no mundo, do que nos anos 70. Quer dizer, e nos anos 60. Há uma abordagem de mim hoje no mundo muito mais crítica, de que resulta a percepção, e é nisso que talvez eu não seja humilde agora, dizendo a vocês, de que resulta a percepção que eu tenho de mim mesmo, de um cara que está vivo e bulindo realmente. Eu não te diria de um cara que está certo, está entendendo? Aí então a imodéstia seria uma falsidade, inclusive histórica, mas de um cara que está vivo na medida em que procura o certo, em que procura a certeza na incerteza. Porque isso é outra coisa que eu ganhei enormemente na minha experiência primeira do exílio, foi que em certo momento da minha experiência de exilado eu perdi a certeza das certezas. Está entendendo? Quer dizer, eu comecei a descobrir que não tinha por que estar demasiado certo das minhas certezas. E foi quando eu comecei a não estar mais muito certo das minhas certezas que as minhas certezas ganharam significação. Então eu descobri que, não estando certo delas, eu podia procurar o momento de uma maior certeza. Acho que é por aí que eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Como o Paulo Freire, né, de antes do exílio, era um Paulo Freire, como é o Paulo Freire hoje? Quer dizer, que revisão de ideias o senhor fez? E a gente tem notado muito na literatura, né, no que se tem publicado, revisões que o senhor mesmo tem feito, uma análise do seu trabalho por muitas pessoas. Então, como é que o senhor vê essa nova
nova fase do Paulo Freire? Olha, eu te diria que a nova fase do Paulo Freire existe na medida em que Paulo Freire não morreu. E a história continuou. Quer dizer, mas eu não me... Como é que eu diria? Eu não me aceitaria enquanto um Paulo Freire dividido e superado em momentos. Eu acho que eu sou o mesmo Paulo Freire do primeiro livro. Agora, acontece que um Paulo Freire do primeiro livro que tem uma continuidade, quer dizer, há uma continuidade para mim no meu pensamento, mas a continuidade não significa uma repetição. A continuidade significa um marchar para frente, fazendo voltas em torno de conjuntos temáticos que são uma preocupação na linha de meu pensamento, com os quais eu tenho uma enorme lealdade desde o começo. Por exemplo, no momento eu estou relendo muito criticamente a Pedagogia do Oprimido. Vou até agora dar um curso na Unicamp e um curso da PUC. Eu perdi um pouco a vergonha de fazer isso. E vou dar um curso de um semestre inteirinho só lendo a Pedagogia do Oprimido com os estudantes. Quer dizer, agora eu cismei que devo, enquanto estou vivo, eu devo ler uma obra que eu escrevi, não, com os estudantes. E comecei a reler, porque eu estou pensando também em escrever uma história deste livro. Porque esse livro tem uma riqueza tal, e ele está de tal maneira cheio de histórias, não, que eu conheço. Ele se desprendeu de mim de uma certa forma, ganhando a sua autonomia, que ele merece um livro sobre ele. Mas ao ler e ao reler esse livro, eu me sinto absolutamente à vontade nele. Entendeu? Absolutamente à vontade. Esse livro eu escrevi em 68. Mas quando eu disse, eu não disse um Paulo Freire dividido, eu disse de uma trajetória... Bem, dentro dessa perspectiva, ok. Então, eu acho que há momentos de maior lucidez hoje, que eu acho óbvio, há retomadas, não? Retomadas de alguns problemas que eu vejo melhor, né? Porque a própria perambulação pelo mundo teria que me ensinar. Eu às vezes fico pensando, se eu não tivesse mudado um pouco, sem perder a substantividade da linha, seria uma lástima de um lado e uma demonstração de incompetência tremenda da minha parte. Porque você imagine o privilégio, eu te posso dizer que sou o único educador brasileiro, o único, que teve a sorte de andarilhar em mais de 80% do mundo e de cobrir o mundo inteiro com as traduções de seus livros. Quer dizer, não há outro educador brasileiro que tenha um livro traduzido em 18 línguas. O importante que eu acho dessa trajetória do senhor, desse perambular do senhor, é que foi justamente tratando dos conceitos e das colocações próprias. Exato. Não foi, como muitos brasileiros saem, para ir discutir problema de outros autores, mas foi, quer dizer, o senhor sempre foi recebido como Paulo Freire, Exato. que tinha uma teoria, que tinha tido um trabalho de educação, né? Então isso eu acho que é mais importante. Né? Aliás, a propósito disso que você está dizendo, às vezes eu tenho dificuldades nos aeroportos estrangeiros, porque eu mostro o passaporte e tu olha e pergunta a mim, sobretudo nos Estados Unidos, o que é que o senhor veio fazer neste país? E então começa o meu problema. Eu digo, olha, eu vim convidado pela universidade tal, universidade qual.
Aí o cara disse, mas convidado para, o senhor desculpa, para fazer o quê? Eu digo, olha, eu fui convidado para dar um seminário aqui na universidade. Aí o cara disse, mas um seminário sobre quê? Eles são muito curiosos, são muito... E a última vez que a gente fez isso, eu estava indo dar um seminário na Universidade de Massachusetts. E eu parei, olhei para ele e disse, olha, a sua pergunta agora me deixa... Eu não quero mentir. Eu podia dizer ao senhor, eu vim dar um seminário sobre filosofia geral da educação. Mas não é isso. Eu vou perder a humildade. Eu vim dar um seminário sobre mim mesmo. Eu vim falar sobre mim, sobre como eu penso, sobre o que eu penso, sobre o que eu faço, sobre como eu entendo a pedagogia. Aí o cara olhou para mim, riu e disse, olha, meus parabéns, se eu pudesse, eu até iria, porque eu gosto muito disso. Às vezes eu tenho essas surpresas, o sujeito, uma vez no Canadá, o moço que dava o último carimbo no meu passaporte para eu ficar lá dando um curso na Universidade de British Columbia, e quando pegou meu passaporte e leu o Paulo Freire, ele começou a ficar trêmulo e corado, né? E disse para mim, o senhor é o próprio? Eu disse, sim, sou o Paulo Freire. Ele disse, o senhor não imagina com que emoção cabe a mim agora dar entrada, dar o direito de entrada no meu país ao senhor. Então ele disse, olha, faz um mês que eu terminei o curso de filosofia escrevendo um texto sobre o senhor. Eu estou emocionado aqui. Eu digo, oh, muito obrigado. Eu fico meio assim desmantelado também, mas... Mas o senhor realmente é um educador aqui no exterior, um educador latino-americano, né, que é conhecido. Eu estive em Cuba recentemente e fui conversar com uma professora. Hoje ela está no Museu da Educação em Cuba e foi daquele grupo de vanguarda, né, com 12, 13 anos para alfabetizar. Mas as perguntas dela, que a única coisa que ela queria saber era Paulo Freire. No Brasil era Paulo Freire. É isso mesmo. Eu queria livros do senhor, mas eu soube que é muito difícil, né, a gente enviar qualquer coisa, porque parece que volta, né, eles não sei como... Eu tinha prometido até a eles mandar umas coleções e não fiz. Foi até bom, você me lembrou agora. Eu vou dar aqui a embaixada. Talvez é o melhor, é da embaixada. Eu acho que esse é um ponto que merece ser ressaltado. Exatamente porque nós, no Brasil, sempre fomos importadores de tudo, sobretudo importadores de pensamento, né? A nossa educação toda é de uma tradição primeiramente europeia, depois americana, e hoje, com você, Paulo, com certeza, talvez o único caso em que nós, para usar uma expressão meio inapropriada, mas nós somos exportadores. Porque, afinal de contas, tem uma pessoa, um brasileiro, que o mundo estuda, mas não estuda só como curiosidade intelectual, mas sobretudo os países de terceiro mundo veem nessa sua experiência traduzida em livros e na sua própria vida, veem na experiência um próprio caminho para os seus países, né? Quer dizer, não é uma mera curiosidade tipicamente intelectualizada, apenas acadêmica, mas também sobre esse aspecto, né? Eu acho que isso é uma coisa que gratifica a gente como brasileiro, como contemporâneo. Agora, por exemplo, faz uma semana que eu cheguei sábado passado da Europa, e há 10 dias atrás eu estava numa cidade pequena da Escócia, perto de Edimburgo, num seminário com educadores populares, né, do Estado, da rede oficial, assistindo a uma sessão inteira de descodificação de uma codificação, porque eles queriam saber a minha opinião em torno de como eles estavam trabalhando, se estavam fugindo demasiado de mim, etc. Até que ponto eles estavam reinventando bem minhas propostas e entendendo bem
Então fizeram uma exposição teórica primeiro, muito bem feita, e depois um exercício excelente de descodificar um código. E, puxa, são essas coisas, eu te confesso, às vezes essas coisas me surpreendem, entende? E me dão eu confesso a vocês, e a quem veja esse tape depois, esse vídeo, essas coisas não me fazem vaidoso, mas me dão alegria. Entende? Me dão alegria. Quer dizer, até que eu talvez retificasse, a gente precisa um pouco recuperar a significação da vaidade. Entende? De modo geral, a gente fala em vaidade sempre com uma dosagem de negatividade enorme. Mas se você toma a vaidade como a expressão de uma carência da própria natureza do ser, não? Quer dizer, se você toma a vaidade como uma precisão do ser inconcluso, quer dizer, o ser inconcluso, o ser em processo, o ser finito, precisa constantemente de saber-se aceito, de saber-se bem. Como mulher, tu não pode deixar de te sentires contente que um homem te diga: puxa, tu és simpática, tu tens um pouco de boniteza, tu tens uns olhos bonitos, um riso alegre, desde que o cara te diga isso com ares de respeito. E que não seja falso. E não seja safadoso isso, não? Ora, então isso dá a nós, evidentemente. Quer dizer, quando eu ontem fiz uma conferência pública em São Paulo e uma menina, uma guria, podia ser fazendo um pouquinho de força, uma neta minha mais velha, me veio a mim e me disse: eu posso beijar você? Eu disse: claro que pode. E ela me beijou e disse: obrigado porque você existe. Se tu me perguntas, tu te feres com essas coisas? Tu achas essas coisas ruins? Não, eu acho que quem disser que isso é ruim é mentiroso. Eu acho que a gente gosta disso. Agora, há um limite para que isso vire doença. Entende? Quer dizer, você não tem o direito de ultrapassar o limite, a não ser que você queira desaparecer. Essa é que é a vaidade agora no sentido negativo, que ela vem sempre associada à inveja do outro. Quer dizer, quanto mais você gostaria de ninar você mesmo ou você mesma, e acalentando você com um discurso de elogio e ouvindo esse discurso dos outros, tanto mais você tem raiva do outro que revela valor. Então eu acho que a boa vaidade é aquela que te dá inveja no sentido bom também, de inveja do valor do outro. Quer dizer, tu sabes, eu não tenho raiva de ninguém porque é competente e porque é inteligente e porque é criador. Eu adoro as pessoas criadoras, inteligentes, vivas. É nesse sentido que eu te digo que fico contente. Por exemplo, eu recebi ano passado uma carta que me chegou de Quênia, com uma série de fotos lindas, do ponto de vista inclusive artísticos, umas fotos lindas, no deserto de Quênia, de círculos de cultura de beduínos. E uma carta muito bonita me convidando para ir lá. Eu me preparei para ir lá em janeiro e houve um desencontro terrível, terminei não podendo ir. E em seguida me telefonam um dia de Quênia e eu atendo, e a pessoa que me fala era um dos educadores desses círculos de cultura. E ele me diz: Paulo, eu estou te chamando daqui de Quênia,
para te dizer que nós soubemos da morte da Elza, e eu então acabo de fazer uma viagem ao deserto, falando em todos os círculos de cultura, aos educandos e comunicando que Elza morreu. E agora eu te telefono para te dar o abraço que todos eles te mandam. Entendes? Quer dizer, isso é uma coisa muito bonita. Então como é que o sujeito não pode gostar de um trem desse? Aliás, agora eu preciso comunicar isso, que eu casei de novo. E eu espero que eles entendam como foi possível e necessário isso. Entende? Quer dizer, eu tenho aprendido tanto. Você sabe que uma das vantagens minhas, como curioso permanente, é aprender todo dia. Então eu aprendi tanta coisa depois da morte da Elza, sabe? Tanta coisa. Inclusive lembrei de coisas que ela me havia ensinado e das quais eu não estava muito... exato, entende? Inclusive uma frase da Elza que eu achei uma coisa linda. Quando, muitos anos atrás, nós éramos muito jovens, eu tinha talvez 27 anos, e uma noite prolongada de amor. Eu nunca aceitei a burocracia do amor, nunca entendi que se faz amor quartas e sextas às 10 horas da noite, entende? Se faz amor às 3 da tarde ou às 2 da madrugada, se faz amor quando o amor é demandado, entende? E para mim ele é demandado todo dia. E eu me lembro de uma noite inteira de alegria. De repente eu faço a pergunta que todo macho brasileiro faz um dia, cedo ou tarde, à mulher, que foi: se eu morresse hoje, tu casavas de novo? Essa possessão de que nós todos sofremos, os homens, entende? Elas também, mas eu acho que um pouco menos do que nós, porque estão sendo educadas para ser menos possessivas. E então a Elza me responde, estava escuro o quarto, e ela me responde com uma sabedoria fantástica. Ela diz: de novo não, mas outra vez sim. E me diz: de novo só podia ser contigo, e como tu havias morrido, não podia casar de novo. Mas como poderia eu, dizia ela, desistir da alegria de uma noite como essa? E se tu insistes em me perguntar se eu casaria de novo se tu morresses agora, eu desconfio de que tu não estás muito confiante em ti mesmo. É porque tu não sabes o prazer que me dás. Porque se tu soubesses, não me perguntarias, terias que concluir que eu não sobreviveria sem ele. E como tu não podias continuar dando-me, eu tinha que ter em outro homem. Mas olha, isso foi uma resposta de uma força pedagógica incrível. Talvez eu tenha entendido melhor quando Mas lógico, certo, eu entendi melhor quando eu a perdi. Não imediatamente quando eu a perdi. Eu passei mais de 6 meses, no mínimo, completamente na desesperança, entende? Completamente no ar, quer dizer, me foi o gosto da vida, sumiu o gosto da vida. E quando eu comecei a ter gosto de viver de novo, a primeira rosa plantada até por ela, que no jardim lá de casa se abriu depois da morte da Elza, diante da qual eu parei, feliz, contente, cheirei a rosa. O fato de ter feito isso me levou ao meu quarto, me tranquei, chorei, passei uma manhã me culpando. Como é que eu posso achar bonita uma rosa se Elza não está mais aqui? Agora você imagine o que eu senti de culpa quando, em lugar de uma rosa, foi uma mulher que disse a mim: você está vivo. Quer dizer, não disse,
a presença disse, o discurso invisível da presença da mulher. Quer dizer, então vocês imaginem o que significou para mim a opção da vida novamente. Isso é que eu acho lindo, é que eu optei pela vida e arranquei a vida de novo da saudade da Elza. Paulo, eu acho que conversei com você logo, pouco tempo depois, e você estava ainda muito abalado. Exato, naquela... Mas eu acho que foi um dos momentos assim que eu mais me emocionei por perceber uma pessoa que eu acho que nós não nos demos conta da existência dela. Isso. Né? O mundo inteiro fala de Paulo Freire, o mundo inteiro estuda Paulo Freire, mas se esquece que Paulo Freire não era só Paulo Freire. Claro. E através dessa conversa, inclusive, é uma coisa que eu gostaria de explorar noutra ocasião, nessa conversa com a gente, era a figura de Elza como educadora. Pois é, ela minha educadora, inclusive. Também como sua educadora, que já é fantástico. Olha, você sabe, lógico, por exemplo, a força da Elza, eu disse muito isso, quer dizer, o mundo todo conhece a Elza, através de mim, através do que eu escrevi sobre ela. Por exemplo, não é por acaso que a Universidade de Irvine, na Califórnia, em julho do ano passado, fez uma enorme homenagem a Elza. E levou a Madalena, minha filha, me levou. Trouxe 4 ou 5 grandes pensadores da educação. O Michael, por exemplo, o Michael Apple veio o Giroux, para homenagem da Elza, entende? A Elza. Quer dizer, a presença da Elza é uma coisa, puxa, são 42 anos, foram uma loucura, essa é que é a palavra, uma loucura, 42 anos sem hiato. É por isso que eu acho pedagógico dizer isso aqui. Muita gente pode dizer, esse cara, ou esse cara se esqueceu rápido da mulher dele, ou ele nunca amou a mulher dele, era mentira. Não, nem uma coisa nem outra. Não esqueci da Elza de jeito nenhum. A Anita não a substitui, nem a continua. Da mesma forma como eu não substituo o marido da Anita que morreu, nem o continuo. Nita e eu nascemos de novo de uma profunda dor. E optamos pela vida. E estamos amorosamente também fazendo uma outra vida e uma outra história. O importante disso, eu acho, é a consciência de estar viva, a consciência da importância do amor. Exato. E não o fato de morrer com a outra pessoa. Exato. De chegar aos 50 anos, não tem mais vida, não tem mais interesse pela vida, não tem mais descoberta para fazer. Pois é. Acho que é a vitalidade, é uma coisa importante. Mas é uma coisa bacana isso que tu disseste agora. Porque, puxa, eu fiz 66. A Anita tem 54. É 12 anos mais nova do que eu. Eu sou mais novo do que Anita. Eu tenho 22 anos. Entende? Quer dizer, não tem idade. eu tenho uma baita de uma força, entendido? Você está certo, não tem idade para isso. Sobre a idade, não é? Eu acho que isso é fundamental. Eu estava lendo Viajero outro dia, né, com 80 e alguns anos, produzindo, escrevendo, estou com um livro aí no forno. Eu falei, que coisa maravilhosa, né? De Abramo, até hoje, as pessoas estarem vivas, a né? ginástica. Claro, Piaget morreu com 82, 83 anos. Quer dizer, Agora eu acho que no Brasil, aos 50 anos, as pessoas começam a envelhecer. O que é um absurdo, né? O que é um absurdo. Mas uma coisa que eu queria te dizer com relação a Elza, eu resolvi criar um prêmio Elza Freire, para pré-escola e escola primária. E então eu paguei uma pesquisadora do Recife para fazer o levantamento do perfil da Elza. Entendeu? Eu não quis eu mesmo me sentar um dia na minha biblioteca e escrever quem era a Elza. Eu paguei, eu contratei uma pesquisadora. E ela terminou agora o trabalho e escreveu um texto lindo. É incrível, porque a gente está testando, inclusive, as filhas e os filhos leram. Eu li, amigos íntimos leram. É a Elza que ela descobriu.
É a Elza que ela perfilou. Você vê que a pesquisa, quando é séria também, vale, né? Tem sentido. Aí ela vale. Então ela perfilou a Elza. Então eu vou imprimir isso, eu não estou querendo dinheiro de ninguém, não é orgulho não, entende? Eu bem que podia ter arranjado dinheiro, eu acho que não era difícil chegar nos Estados Unidos, na própria homenagem que fizeram a Elza, dizer, olha, eu estou fazendo isso, queria uma colaboração de vocês, eu arranjar 10, 20, 30 mil dólares para isso. Não quero, isso é meu. Essa questão é fundamental. Entende? Eu ganhei esse dinheiro. Você tá vivo? Aí eu ganhei uns dinheiros de aula, etc. Depositei num banco, comuniquei ao governo brasileiro. Pago juros sobre isso, pago imposto de renda sobre isso. Para imprimir esse trabalho da moça, com meu dinheiro, para fazer posters, para difundir. Estou pensando em, ou no fim do ano, ou no começo do próximo, fazer o lançamento, o anúncio com a distribuição de exemplares disso, comunicando a todo mundo. Agora, o que eu estou querendo é premiar quem melhor mostre a relação, a unidade prática e teoria. Portanto, não vale um trabalho acadêmico de pura reflexão sobre a pré-escola, não vale. Esse nem entra para... Como não vale apenas um relatório puro, seco, de uma experiência concreta. O que eu quero é o relatório da experiência concreta com a reflexão teórica sobre essa experiência. Então o prêmio vai ser anual, de $1.000. É pouco, eu reconheço. Eu podia dar um só de $10 mil e acabava. Mas eu acho que se a gente pode, durante 10 anos, assegurar $1.000 para uma jovem que trabalha numa favela do Recife, numa favela de São Paulo, numa favela de Brasília, e que ganha lá o seu dinheirinho, não vai ter que pagar imposto sobre isso, a não ser que mudem a lei. E eu acho que vale um estímulo que eu vou dar em nome da Elza, entende? Quer dizer, uma homenagem. Eu acho que é a menor coisa que eu posso fazer para testemunhar ao mundo esse amor bonito, imenso, em que eu nasci. Porque no fundo eu nasci, ou eu renasci com a Elza. Entende? Então o meu filho mais velho que é um grande violonista clássico, mora na Suíça, professor na Suíça, ele virá para esse lançamento com um concerto que ele vai dar, e haverá uma fala de uma das filhas sobre a mãe, sobre o prêmio, sobre o que é isso, e do ano seguinte em diante a gente começa a pôr o prêmio em prática, para pagar Eu acho que é uma boa ideia, né? Eu acho que nós vamos encerrar. Vamos encerrar, porque você tem compromisso. Já ultrapassou. Antes eu queria só lembrar uma coisa. Você falou da vaidade, você falou da necessidade de nós homenagearmos as pessoas, de reconhecermos as pessoas. E acho que o propósito desse pequeníssimo trabalho, que é apenas um exercício, e de outro que a gente pretende fazer, é isso. O Brasil nunca se deu conta de que Paulo Freire existiu. Foi preciso Paulo Freire ir para o mundo inteiro. Nós sentimos a sua falta para ainda hoje o Brasil. Eu me refiro ao Brasil oficial. Claro, porque o Brasil não oficial... Não, o Brasil não oficial não. Sempre. Eu não tenho nada... Puxa, eu sou mas amado. O Brasil oficial reconheceu muito. Agora. Que o exilou. Reconheceu muito bem. Exato. Para encerrar, nós poderíamos apenas fazer aquela lembrança da medalha que você ganhou do MEC por telefone. Você me conta isso agora? Telefone. Ai, como pernambucano, não sei de histórias. É que houve uma medalha de... Como é que chama isso? Não, é uma comenda. Uma comenda. Que o Ministério da Educação, o governo brasileiro. Finalmente, o governo brasileiro me otorgou. Mas um dia eu recebi um telefonema do Ministério me dizendo que a medalha estava lá, já prontinha, que quando tivesse alguém, quando eu viesse aqui, que eu passasse para receber. E aí eu dei a um amigo que ia se encontrar comigo dias depois, eu pedi a ele passou e levou ao Recife. E aí a minha grande amiga, a secretária de Educação de Pernambuco, Silke Weber, teve um gesto muito bonito, porque ela
consertou um pouco essa estranheza e então entregou no momento em que eu era recebido na reitoria para ser readmitido e em seguida aposentado. Ela me entregou em nome do Ministério. A história é essa. Tá. Obrigado.